relato de projeção astral. Esse aconteceu em Manaus. Tem um local em Manaus que chama, acho que chama Parque Aquariquara, ou é um bairro, Aquariquara. E eu tinha um amigo nesse local. O local, inclusive, chegou a aparecer no Fantástico. Ele era um bairro muito bem organizado, né, muito bonito. Perto dele tinha um rio, não sei se o rio está lá ainda, porque as pessoas vão construindo um monte de coisa e vão... o ser humano ele não tem muita noção de natureza, não. Mas eu estava na casa dele nessa época, estava aqui em São Paulo, fui até lá para fazer algumas coisas, né, e então eu dormia na casa dele. Eu dormia numa rede, né, e, bom, é isso. Só que assim, como o local tinha muita vegetação, eu ficava observando consciências que eram da natureza. As consciências da natureza, elas são bem interessantes, e um dia eu vou dedicar alguns relatos a elas, né? Que eu acho que isso é rico para a gente aprender, né? Bom, e aí a sala era uma sala comprida. Em uma parte tinha a rede que eu dormia, na outra era a sala, com sofá, com tudo, e ele ficava assistindo TV. E eu fui me deitar, porque eu estava cansado, né? E ele ficou assistindo TV. Eu saí do meu corpo, atravessei o teto, né? E comecei a flutuar sobre a região. Primeiro sobre o terreno dele, que tinha muita árvore, né? E depois eu fui me dirigindo para o rio, né, que ficava a uns 100 metros do fundo da casa dele. E aí eu fui nessa direção e eu ficava olhando os movimentos energéticos que aconteciam nas árvores. Como as árvores são muito verdes nessa região, elas têm muita força, né, a energia que elas emanam também é uma energia diferente da que a gente conhece em outras localidades. E as consciências da natureza, elas lidam com essa energia de uma forma bem interessante. Elas ficam o tempo todo fazendo equilíbrios e movimentos, pelo menos foi o que eu vi, né? E que para mim era um aprendizado. Eu estava observando aquilo e olhando de cima, me aproximei até o rio. Aquilo é uma sensação muito boa, né? A projeção astral, ela te dá ângulos e você pode ir em locais que nenhuma tecnologia humana consegue fazer até hoje, né? Não dá para você fazer determinadas coisas, né? Mas eu ia lá e ficava, me aproximava do rio, me aproximava, né, bem perto da água, onde ela fervilhava, batendo numa pedra. E isso de noite, com o luar, fica realmente um negócio maravilhoso. E essa projeção, eu estava fazendo isso e olhando as árvores também, quando eu percebi que alguém tinha se aproximado do meu corpo. Eu digo alguém porque poderia não ser esse meu amigo, mas poderia ser uma consciência espiritual me observando, né? E aí eu voltei, né, imediatamente e fiquei flutuando sobre o meu próprio corpo, e eu notei que quem estava perto dele era esse meu amigo me olhando, né? Então ficou ele de um lado da rede olhando e eu do outro olhando, né? E ele ficou olhando para mim, parecia que com uma certa curiosidade, porque eu devia estar com um jeito de morto, né? Quando você se projeta com um nível de lucidez muito alto, a tua respiração baixa muito, isso já foi relatado por pessoas que me observaram, né? E dá a impressão, você fica muito lívido, né? Você fica branquinho da Silva, porque baixa a tua pulsação, baixa tudo, né? E ele devia estar olhando isso, né? Eu deitado ali, caído totalmente, né? E aí me deu a ideia de levantar repentinamente, né? Mas não para assustá-lo, para depois poder relatar para ele que eu estava observando de fora do meu corpo. Não era uma coisa assim que ele ia entender muito, apesar que ele aceitava as coisas que eu dizia para ele, né? Em parte, né? E aí foi o que eu fiz. Eu retornei rapidamente para o meu corpo e me sentei à beira da rede. E ele tomou um susto, né? E ele falou, mas você não estava dormindo? Aí eu tentei explicar para ele, né,
que o meu corpo estava dormindo, mas eu estava observando e tentei dizer algumas coisas que ele estava fazendo, né? Mas eu não sei quanto ele entendeu isso. Eu estou relatando essa experiência porque ela aconteceu, né? E é isso, né, que eu tenho que fazer mesmo, né? Talvez se ele assistir esse vídeo ele até lembre, né? Ele só não vai lembrar das coisas que ele não viu, tá certo? Então, essa é mais uma experiência de projeção astral, volto com outras.